A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Meu Jesus, me guia sempre. Que mais posso desejar? Duvidar do meu amado, do meu Deus desconfiar. Paz perfeita, gozo infindo, tenho em sua proteção, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração. Meu Jesus, me guia sempre pelo seu tão terno amor, vida santa, glória eterna, me garante o Salvador. Oh, muito breve vem o dia, o da grande redenção, quando salva transformada há de ser a criação, quando salva transformada há de ser a criação. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia
e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus Cristo, em São Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16. Ouvintes preciosos, ninguém mais tem autoridade para falar, para descrever o que é a igreja, a não ser o próprio Jesus Cristo, pois é Ele a sua cabeça. Agora, estou me referindo à verdadeira igreja. É bom salientarmos isto, que quando nós falamos em verdadeira igreja, nós não estamos especificando, não queremos endereçar de forma alguma a uma determinada organização religiosa, por melhor que ela seja. Quando nós falamos a falsa igreja, também não queremos especificar, individualizar tal ou tal organização religiosa. Porque, para começar, igreja, no sentido mesmo real da palavra, significa separados para fora, chamados por Deus, para formarem assim um povo zeloso de boas obras. Estou me referindo à verdadeira igreja. Mas os ouvintes guardem bem isto, que quando nós falamos da falsa igreja, nós não estamos nos referindo a uma determinada organização religiosa. E quando nós falamos verdadeira igreja, pela mesma forma, não estamos tratando de uma determinada organização religiosa. Eu não quero dizer que é a minha igreja que é a verdadeira, mas com segurança eu digo, o povo de Jesus Cristo, resgatado de sua vã maneira, herdada como tradição de seus pais, vã maneira de viver que herdaram de seus pais, comprado pelo bom preço, que é o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, é que forma esta igreja, que por sua vez é o corpo místico de Jesus Cristo aqui na terra, do qual Ele é a cabeça. Pois bem, então, Jesus Cristo é a única autoridade para descrever a sua igreja. E aqui em São Mateus, capítulo 5, verso 13, ele está descrevendo, dando sua característica. Vós sois o sal da terra. E logo em seguida, vós sois a luz do mundo. Ele está se referindo à sua igreja. Igreja é mãe, não resta dúvida. A igreja de Jesus Cristo está posta aqui na terra para gerar filhos de Deus. Então, como onde está o corpo morto a juntar-se as águias, este corpo
o qual atrai as águias, deve ser a palavra viva, que faz desta igreja sal da terra, alimenta a sua natureza. As águias não são atraídas por carniça, por carne já em estado de putrefação. Não. As águias não. Elas são atraídas por um corpo vivo, por uma carne viva, uma carne fresca. Isto quer dizer a mensagem do dia, o maná do dia. Atrai as águias, elas se ajuntam ali, formando então a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque está sendo alimentada do mesmo corpo, da mesma palavra, da mesma mensagem. Por isso tem o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, a mesma mente, porque tem a mesma cabeça. Então daí nós encontrarmos que a igreja é mãe. A falsa igreja é mãe dos falsos filhos. A falsa igreja é mãe dos bastardos, que não suportam o sal, que não suportam a luz. Jesus disse, a luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz, porque as suas obras são más. A luz mostra tudo que está errado, tudo que se está realizando, se praticando no escuro. Então, esta mãe, isto me faz lembrar daquele ladrão que foi condenado à morte, não sei se na Suécia ou Suíça. E ele teve a oportunidade de fazer o seu último pedido. Então ele pediu que queria dar um beijo na sua mãe. Ora, dar um beijo em sua mãe, isso era muito natural. Então, ali o juiz autorizou que a mãe do rapaz se aproximasse dele para que ele pudesse lhe beijar. Ele estava com suas mãos atadas, ele estava algemado. Então, quando ela lhe deu o rosto, ele tracou os dentes em seu nariz, tirou um pedaço. E ela ficou com seu nariz sangrando, aquela cena mais horrível. E aquilo chamou a atenção das autoridades e o juiz perguntou, mas por que você, na hora de morrer, faz uma coisa desta logo com sua mãe? Ele diz, é por causa dela que eu estou morrendo hoje como ladrão. Porque se minha mãe, a primeira vez que eu cheguei em casa, com objetos alheios, brinquedos dos outros meninos e coisas dos outros, tivesse me corrigido, eu não estaria morrendo hoje como ladrão. Mas antes, ela me fez foi animar nos meus roubos. Ela me deu apoio, por isso hoje eu estou morrendo como ladrão. Ouvintes, isso explica tudo. Explica tudo. Como o povo vai clamar? Como o povo vai clamar no dia de juízo sobre esses líderes que ficam na porta, não entram e não deixam aqueles que querem entrar entrarem. Eles não procuram livrar o povo do mundo, das obras infrutuosas das trevas, do pecado em sua raiz, em sua maneira de nascer. Eles cuidam que pecado é roubar, matar, é tóxico, essas coisas. Isto são atributos do pecado. O pecado, na verdade, é errar o alvo. É descrer na verdadeira palavra de Deus em seu determinado tempo. Isso é pecado. Esse é o pecado, mãe.
Daí então vêm os seus atributos, razão pela qual nós temos um mundo palco de sangue, de insegurança, de incerteza, apesar de toda a evolução, de todo recurso à disposição dos homens. Enquanto uns prosperam, outros se revoltam. Não há esperança, não há consolação no coração do homem que não tem o verdadeiro ensinamento de Deus, que a chuva de ensinamento não caiu sobre ele. A chuva da promessa divina para irrigar o seu coração, dando-lhe uma verdadeira imagem do que é o céu, do que é a verdadeira recompensa para o homem justo, para aquele que obedece à palavra de Deus. Mas Jesus está aqui deixando bem claro para nós a característica da verdadeira igreja. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas ele próprio diz: se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ele está dizendo que esta igreja que perde o seu valor, que desvia da sua verdadeira função, de sua verdadeira missão, é como um sal insípido e não salga nada mais. E está sendo pisada pelos homens, pelos favores humanos, pelos problemas humanos, quando ela devia estar salgando. Ela deveria ter uma doutrina que corta, que fere. Ela deveria ter uma doutrina que, como o sol, quando bate na ferida, dói. Que faça o povo voltar para casa machucado, em seus corações, aborrecido, com seus pecados, com a maneira vergonhosa de viver. Que faça a mulher ir para o seu posto de dever. Essa é a função da igreja, é mostrar o caminho estreito, espinhoso, mas que conduz à vida eterna. Não abrir as portas, escancarar as portas e colocar o povo num caminho espaçoso de libertinagem espiritual, moral, para ter no fim o fogo eterno. Mas ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, se referindo a quem? A qual igreja? A qual denominação? A qual organização religiosa? Ele não se referiu a nenhuma delas. Ele se referiu àqueles a quem ele chamou, aqueles através dos quais ele se manifestaria pelo Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, versículo 15, se referindo a estes, ele diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo, como luz no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Se o trabalho de Paulo fez daqueles crentes do seu dia astros, luz do mundo, sal da terra, eu pergunto, as suas cartas perderam o valor? Se apagaram? Não. Para o Espírito Santo, não.
O mesmo Espírito Santo que usou a palavra de Paulo, de Pedro, de João, de todos os apóstolos, de todos os profetas, para fazer o cristão no seu dia, usa as mesmas palavras, as mesmas cartas hoje, porque essa palavra é a mesma ontem, hoje, eternamente. Porque que ontem as santas mulheres vestiam-se de uma forma e hoje as supostas santas mulheres podem se vestir de outra forma? Tão liberal como está. É porque se tornou insípido. A palavra continua a mesma. A palavra não é, de forma alguma, um sal insípido. Mas ela tem sido torcida, ela tem sido interpretada por homens, ela tem sido torcida para a própria perdição, como mesmo São Paulo disse, que nos últimos dias o povo, tendo comichão nos ouvidos, amontoariam mestres religiosos para si, que pregassem conforme as suas próprias concupiscências da carne, conforme os seus desejos, conforme a sociedade exige. Mas sempre houve um remanescente. A Igreja de Jesus Cristo existe ainda na terra. Ainda há apóstolos, ainda há profetas, ainda há evangelistas, ainda há mestres na palavra, ainda há homens que amam mais a palavra do que a própria vida e que aproveitam da oportunidade que têm para falar ao povo e avisarem das coisas terríveis, da consequência do pecado, repreender e chamar, porque toda palavra inspirada é pronta para redarguir, para exortar, para corrigir. Há sim mulheres ainda que inclinam suas cabeças, dobram suas cervizes e se aprazem de estar no posto de dever de uma esposa, de uma mãe de família. Há homens, há jovens, que acima de toda esta façanha evangelística natural do mundo, eles buscam uma vida separada como a de Daniel, como a de Sadraque, a de Isaque e a de Abednego. Há luz em alguma casa, há luz em algum lugar. Me faz lembrar que quando a praga das trevas caiu no Egito, isso está escrito em Êxodo capítulo 10, versículo 23, você encontra isso. Caiu trevas a ponto de um não poder ver o outro. Um não podia ver a nudez do outro, porque estava tudo cego. E ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas diz a Bíblia, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Mas todos os filhos de Deus, nesta hora de trevas, têm luz em seus corações e têm escolhido pelo Espírito Santo o caminho estreito, a porta estreita que conduz à vida eterna. O caminho é estreito, mas eu vou caminhando. A vinda de Cristo está se aproximando. Irmão, me ajude a levar minha cruz. Eu não quero ficar, quero ir com Jesus. O seu santo evangelho eu vou anunciando. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ouvintes amados, o Senhor vos abençoe sobre esta palavra, que é o sal da terra, que é a luz do mundo, dependendo da maneira que a pessoa recebe. Jesus era tudo isto, mas para uns ele não passou de um Belzebu, enquanto para outros ele foi o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Luz do mundo, Jesus Cristo, vem dissipa as ilusões, tira o véu dos nossos olhos, ilumina os corações. Vem Jesus, atender as orações. Vem Jesus, atender as orações. Onde as trevas do pecado obscurecem teu amor, faze a luz do teu ensino dominar, ó Salvador. Resplandeça, tua glória, ó Redentor. Resplandeça, tua glória, ó Redentor. Luz dos homens, luz da vida, brilha com poder do céu, esclarece as suas almas, mostra-lhes o grande Deus. Luz do mundo, és o resplendor do céu. Luz do mundo, és o resplendor do céu. Toda a escuridão da noite hoje é só, tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rotina arrebol, tenho luz no coração. Tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo o mundo um paraíso fez pra mim, tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim, tenho luz no coração. Tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo.
Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, Já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Fui uma pobre alma sem luz, perto do abismo, longe da cruz, sem conhecer a graça do amor que nos concede o bom Salvador. Desamparado e morto na cruz, por meus pecados foste Jesus. A ti cantar é meu prazer, usa-me Cristo nesse mistério. Hoje em riqueza vivo afinal, herdei de Cristo a paz divinal, doce esperança reside em mim, sinto em minha alma gozo sem fim. Desamparado e morto na cruz, por meus pecados foste Jesus. A ti cantar é meu prazer, usa-me Cristo nesse mistério. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Esta é uma promessa de Jesus Cristo registrada no Evangelho segundo São João, capítulo 14, a partir do verso 1. Deus fez uma promessa de buscar a todos quantos lhe amam, lhe obedecem, creem em sua promessa e vivem por ela. Isto me faz lembrar do caso daquele rapaz muito rico, filho de um milionário lá de Chicago, que tinha lá no oeste dos Estados Unidos fazendas, tinha ranchos, assim chamados por eles, não é? Ranchos. E aquele rapaz milionário, muito rico, foi dar uma volta pelo oeste e ele pensava em encontrar uma moça para ser sua esposa. Mas, dentro do círculo de amizade que ele tinha em Chicago, na sociedade de Chicago, ele era um homem da alta sociedade, ele não havia encontrado uma moça sequer com o caráter que ele queria para ser sua esposa. Ele não estava buscando beleza física, porque na sociedade que ele vivia tinha beleza demais. Mas ele estava buscando outra coisa. Ele examinava muito era o caráter da moça. E ele estava mais preocupado em encontrar caráter do que beleza. É um tipo verdadeiro de Cristo, o exemplo desse rapaz. E ele foi, então, lá na fazenda, e quando souberam que ele ia visitar a fazenda, fizeram uma festa de 3 dias. O gerente do rancho tinha 3 filhas, muito bonitas, por sinal. E elas, então, se prepararam da melhor maneira possível. Pintaram suas unhas, pintaram ao redor de seus olhos, prepararam seus cabelos, e cada uma delas procurava se apresentar mais bela perante aquele rapaz na festa, no salão de festa daquele rancho. Mas acontece que, ali pela segunda noite, pelo segundo dia de festa, ele, enfadado daquelas lisonjas, aquilo que ela estava mostrando para ele, ele estava acostumado a ver lá em Chicago. Talvez até mais beleza, mais apresentação, mais fantasia, mais pintura. Então ele saiu enfadado da festa, deixou aquele povo ali e foi para o curral. Para sua surpresa, ele encontrou uma moça ali de pés descalços, lavando louças. E essa moça era órfã e era prima daquelas moças, filhas do gerente do rancho. E aquele tio dela a criava, mas como uma escrava mesmo, para servir na cozinha diretamente. Durante as festas ela estava lavando louças, trabalhando na cozinha, enquanto as suas primas ricas se apresentavam
dançavam. Assim, como vocês sabem, não precisa comentar. Não podia lavar louças porque estragava suas unhas, naturalmente. Mas o moço admirou aquela moça e disse: por que você não está na festa? Ela diz: ah, sim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar aqui lavando as vasilhas e servindo. E muito acanhada a moça. Ela ficou avexada, aquele rapaz ali, o visitante importante da festa, conversando com ela, apanhando ali naquele estado, aquele vestido estragado, toda molhada, naturalmente, despenteada. Então ele admirou aquilo. No outro dia ele voltou novamente, no último dia da festa. E mais uma vez, cansado daquilo, ele voltou para o curral e encontrou a moça trabalhando. Ele disse: o meu propósito é buscar uma moça para ser a minha esposa. Você quer se casar comigo? Ela levou um susto. O que é natural, não é? Mas ela disse: sim, perfeitamente. Ela tinha que dizer se ela queria ou não. Então ele lhe fez a promessa. Prepara-te, porque daqui 1 ano eu virei te buscar e te levarei para uma casa na qual você vai zelar com gosto como dona daquela casa, porque eu estou atrás de uma moça como você para ser minha esposa. Ah, então aquele moço foi embora. As primas ricas ficaram sem saber a quem ele havia escolhido, mas logo perceberam que a prima órfã estava se preparando para um casamento. E elas, instigando, logo descobriram. De sua parte, ela contou que o moço tinha feito a promessa para ela. Elas tiraram gargalhadas, riram, zombaram dela. Veja só, ele estava zombando de você se ele te falou isso. Ele deixaria de se casar com uma de nós para se casar com você, te buscar aqui no curral? Mas, ouvintes, a moça creu na promessa, não importando com as críticas da razão, com as críticas à zombaria de suas primas ricas, daquelas primas que representam religiões que vivem zombando, escarnecendo da fé daqueles que têm crido na promessa de Deus para o arrebatamento. O certo é que aquela moça continuou trabalhando, fiel, obediente, mas preparando o seu enxoval. E no dia certo, ela se vestiu de noiva. Aí então aumentou a zombaria crítica. Mas acontece que de repente aquelas moças ficaram decepcionadas, boquiabertas, porque lá veio a carruagem na hora certa. E ele tomou a prima órfã, que creu na sua promessa, estava ali pronta, vestida de branco, tomou-a em seus braços e levou-a consigo. Casou-se com ela, tornou-se sua esposa, tornou-se seu esposo, e foram viver um para o outro. Jesus Cristo tem feito uma promessa de buscar essa órfã para o mundo, que não tem se embebido desse espírito mundano de vaidade, que não está buscando beleza física aparente apenas, mas que com pés descalços se preocupa mais com os negócios do Pai,
tem posto o reino de Deus e sua justiça e buscado antes de tudo o caráter de Cristo. Ele fez esta promessa: vou e venho para vós, não se turbe o vosso coração. Mas é certo que isto tem que ser caráter. É o que o moço estava procurando. Beleza tinha demais, mas ele estava buscando caráter, obediência, submissão. Mas como se conseguir isso? Somente pelo Espírito Santo. Ninguém tem caráter sem obediência. Se a pessoa é desobediente, ela não pode ter caráter. O caráter impõe a obediência. A obediência influi no caráter, aperfeiçoa o caráter. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o levou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Vejam como ele disse primeiro: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Assim está o caráter desta mulher, desta moça, deste homem, deste moço, deste povo, que ao invés de obedecer à moda mundana, os ditames mundanos, dizem com suas vidas, com suas atitudes, com o porte de viver, mais importa obedecer a Deus na maneira de se vestir, de se portar, de se viver conjugalmente. Mais importa obedecer a Deus no casamento do que a filosofia moderna, diabólica. Mais importa obedecer a Deus no batismo do que essa perversão que foi introduzida no mundo religioso chamado cristão desde o Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. Importa obedecer a Atos 2:38, que é o cumprimento de Mateus 28:19. É a obediência. Os apóstolos obedeceram, por isso eles receberam o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo não desobedece. Deus fez uma promessa de buscar a todos quantos lhe obedecem. Mas para obedecer é necessário que tenhamos o Espírito Santo, o qual Deus não dá definitivamente a quem não lhe obedece. Mas como se pode entender isso? Para obedecer, precisa o Espírito Santo, o qual Deus não dá, se é que a pessoa não lhe obedece. É fácil explicar isto. Se você não lhe obedece no mínimo, como você poderá lhe obedecer, ser fiel no máximo? Jesus disse: ficai em Jerusalém. Agora alguém dissesse: não precisa ser lá no cenáculo. Desde que eu não faça isto, não cometa aquilo, e eu fique aqui em minha casa orando, está muito bem, o Espírito Santo virá a mim aqui. Não. Você diz: Deus virá aqui na minha casa, se é que você não tem um lugar onde a palavra está sendo pregada, verdadeiramente como ela é. Eu creio nisto, que Deus te visitará em sua casa, como visitou a Cornélio. Mas se você tem um grupo ali, na mensagem, o profeta diz: se Deus está em seu coração, você não suporta ficar em casa. Você não suporta esperar abrir aquelas portas para você entrar e se assentar com seus irmãos em lugares celestiais, aprendendo, esperando, se preparando, se ataviando como a noiva que tem recebido a promessa. Está um povo de Deus
Você sabe que ninguém pode forçar a quem quer que seja a obedecer. Ninguém faz um filho, uma filha obedecer por força ou por violência nesses dias. Ninguém faz o homem obedecer às leis. As leis estão sendo transgredidas constantemente. É a lei do trânsito e todas as leis, do imposto e tudo mais. Ninguém pode obedecer, porque obediência é um dom do Espírito Santo. Aquela moça obedecia sem promessa. Ela não tinha uma promessa de casamento, mas ela era obediente como uma órfã, uma prima órfã, obediente. Obedecia sem promessa. Logo ela passou a obedecer sob a promessa. Ela passou a obedecer a uma promessa. Você deve crer antes de tudo, pelo Espírito Santo. E se você é crente, você está se preparando sob todas as críticas e perseguições das primas ricas. Não importa dizer que a mensagem é falsa, o que é isso, o que é aquilo. Isso não me importa. Me importa é ser encontrado no posto do dever. Deus não vem buscar Bíblias, Deus não vem buscar mensagens, Deus não vem buscar literaturas. As Bíblias ficarão aí, os livros ficarão aí, mas aqueles que obedeceram o que está escrito na Bíblia é que vão subir, é que vão na promessa, é que vão com o noivo, é porque têm recebido o caráter do noivo, porque obedeceram pelo Espírito Santo. Então, este pode dizer: eu vou com Cristo. Deste mundo eu não sou, vou em busca do meu lar, vou com Cristo, aleluia. A vaidade terminou, eu não sou deste lugar, vou com Cristo, aleluia. O caminho é distante, mas não posso aqui ficar, vou com Cristo, aleluia, vou em busca do meu lar. Breve o meu barquinho vai pelas águas deslizar, vou com Cristo, aleluia. Muito além me espera o Pai, lá no porto além do mar, vou com Cristo, aleluia. Este mar é revoltoso, traiçoeiro e não tem luz, mas não tem... Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Lá nas praias eternais, quão bonito é o meu lar, vou com Cristo, aleluia. Lá o sol nunca jamais, no infinito vai brilhar. Com seu coração sensibilizado pela promessa do noivo, você se encontra nesse instante se ataviando por esta palavra que você está ouvindo. Ânimo na promessa, ânimo na obediência, ânimo na fé, no amor e em toda a estatura do homem perfeito. Deus te abençoe nesse espírito, irmão amado, irmã amada, em nome de Jesus Cristo. Amém. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo tenho a melhor guarida e da morte não temo lamento. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo
sigo caminhando a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando a cada instante mais perto de Às vezes sinto-me tão desolado quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado que me diz: ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando a cada instante mais perto de Deus. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Azul, céu sereno, num barco pequeno, vou deslizando no mar, e a brancura da lua nas águas flutua, numa beleza sem par. De longe parece ouvir-se uma prece no vento, nas ondas, na espuma que envém, emoldura o caminho que passa o barquinho, seguindo as estrelas que o guiam do céu. Em dado momento transforma-se o vento, cessa da lua o clarão, e o mar tão bravio é um desafio a um barco sem direção. Com voz de lamento do meu pensamento, orei ao meu mestre com fé sem igual, e voltou a bonança, vitória se alcança, olhando para Cristo, o eterno fanal.